100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Ponto facultativo em Campos nessa segunda por conta do Dia do Servidor. São João da Barra antecipa salários e também decreta ponto facultativo. 322 milhões para dividir com todas as prefeituras fluminenses. Ministro do STF suspende ordem para a Receita informar dados de servidores que atuam em fiscalização. Sem apoio, pesquisa que pode resolver problema mundial das superbactérias trava no Brasil. Dólar fechou em queda e volta ao patamar de R$ 4,00 com cenário externo positivo. Arroba do boi gordo com nova alta, fechando a semana negociada a R$ 158,50 à vista no estado do Rio. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal inicia a semana com mais 0,98%, cotada a R$ 65,80. E atenção, hein? Logo agora cedo tem um cavalo solto na 28 de março, nas imediações da rua Doutor Beda e Carlos de Lacerda. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem pro WhatsApp da Mix Campos, 997971007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 23 graus e máxima podendo chegar a 33. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E vamos ao trânsito. Ao longo de toda a extensão da Avenida 28 de Março, a movimentação está moderada para intensa, provocando pouca lentidão em alguns pontos mais próximos aos grandes cruzamentos, mas sem retenções. E cuidado com o animal solto na proximidade de uma academia na Avenida 28 de Março. Movimentação até certo ponto tranquila na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo bem. Já no trecho da BR-101, que corta a área urbana de Guarulhos, na parte que vai até a segunda passarela, o trânsito está começando a se intensificar, mas sem lentidão. Na Beira Valão, a movimentação está intensa em ambos sentidos, mas com o maior fluxo nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola, mas também sem retenções. Na Formosa, já observamos lentidão próximo da saída da Beira Valão. Ponte da Lapa com fluxo intenso no sentido centro. E para quem vai para o Rio, como de costume, há pontos com lentidão do quilômetro 319 ao 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos. O melhor mix. Por conta do Dia do Servidor Público, a Prefeitura e Câmara Municipal de Campos decretaram ponto facultativo nesta segunda-feira. Mais serviços essenciais, como os atendimentos médicos hospitalares, funcionarão normalmente. No entanto, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial de quinta, não haverá expedientes nas unidades básicas de saúde. Bancos, comércio e indústria funcionam normalmente. Também em São João da Barra, o município mais próximo de Campos, a Prefeitura decretou ponto facultativo hoje para marcar o Dia do Servidor Público, além de ter antecipado para esta segunda-feira o pagamento de outubro. Anuncia também reajuste de 16,67% no benefício cartão alimentação. Enquanto alguns comemoram, outros cobram que ainda há direitos trabalhistas a serem cumpridos. Mix Notícias. Os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro iniciam a semana com mais dinheiro em caixa, garantido pela divisão de 322 milhões de reais repassados pelo governo estadual. Os depósitos, que acontecem semanalmente em valores variados, foram feitos pela Secretaria de Fazenda do que foi arrecadado no período de 14 a 18 de outubro, de parte da arrecadação dos royalties do petróleo e dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a ordem do Tribunal de Contas da União para que a Receita Federal informasse o nome e matrícula de todos os servidores que atuaram em processo de fiscalização envolvendo agentes públicos. Mix. Juntos no melhor mix. Sem apoio, pesquisa que pode resolver problema mundial das superbactérias trava no Brasil. Cientistas desenvolveram remédio teleguiado com nanotecnologia para combater bactérias resistentes, mas não conseguem tirá-lo do papel por falta de recursos. Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico aponta que 9,3% dos brasileiros com 18 anos ou mais são fumantes, apesar dos inúmeros riscos que o cigarro oferece. E é mais um alerta do INCA. A nicotina inalada na fumaça do cigarro chega ao cérebro em um curto período de tempo, modificando o estado emocional do fumante e de quem está próximo. Mix Notícias.
Um dos mais importantes eventos da indústria de óleo e gás da América Latina, a OTC Brasil, reúne a partir de amanhã até sexta-feira pequenos empresários dos setores no Centro de Convenções Sul-América, na cidade do Rio de Janeiro. Os temas a serem debatidos estão: desafios da exploração e produção do pré-sal brasileiro e as perspectivas para o mercado de gás. Pessoas com deficiência ganham atenção especial com vista ao mercado de trabalho. Em Macaé, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Ocean e o Senai, está sendo criado o curso de qualificação profissional em auxiliar de operação e logística para garantir a empregabilidade desse público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de outubro, das 9 às 6 da noite, no Senai do município. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Com a classificação de urgente, o Senado acaba de aprovar crédito externo de $600 milhões para eficiência municipal, destinado a áreas como segurança pública, agricultura e eficiência energética. A contratação será entre o BID e o Banco do Brasil. A votação foi feita na semana passada pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora terá de passar pelo plenário. A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis apontou no final da semana a possibilidade de o governo federal incluir na proposta oficial de reforma tributária a redução da alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física, que atualmente é de 27,5%. A expectativa é que a medida possa significar um alívio para os contribuintes. O texto deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional até dezembro. Mix Notícias. Medida que fortalece a tese popular, unir o útil ao agradável, o selo Sangue Bom, criado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pode estimular o trote solidário com doação de sangue em universidades. A lei está valendo desde sexta-feira e prevê que o selo poderá ser utilizado para fins de identificação das instituições com a boa causa da doação de sangue e constar nos produtos e embalagens das universidades. A queda dos juros com a taxa básica Selic em 5,5% ao ano, o menor nível já registrado, proporciona um alívio bilionário no pagamento das dívidas do governo e permitirá a redução mais rápida do seu peso na economia. Nesta semana, o Copom se reúne para definir a nova taxa e a expectativa do mercado é de novas reduções até o fim do ano. Mix. Juntos. No melhor mix. Mix. Apesar de a Casa Rosada ter organizado uma nova campanha eleitoral após o revés sofrido nas eleições primárias de agosto último, o presidente Maurício Macri não conseguiu impedir a vitória em primeiro turno de seu principal rival nas eleições deste domingo, o candidato da aliança entre peronistas e kirchneristas, Alberto Fernandes. Às 10h30 da noite de ontem, domingo, dia 27, ainda sem resultados oficiais divulgados, institutos de pesquisas de opinião indicavam que haveria segundo turno no Uruguai. As sondagens apontavam que Daniel Martinez tinha cerca de 39% dos votos, enquanto Luiz Lacalle recebeu 29%. A Corte Eleitoral do país afirmou que a votação foi histórica, com mais de 90% de comparecimento às urnas. Mix Notícias. O Tribunal de Contas do Estado do Rio já deu início ao julgamento dos relatórios financeiros dos municípios com relação ao ano de 2018. Da região norte fluminense, Campos abre a lista. Está na pauta da próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, a prestação de contas sobre responsabilidade do prefeito Rafael Diniz em todos os casos pautados. Aí o Ministério Público Especial sugeriu parecer contrário à aprovação. A Federação Única dos Petroleiros decidiu suspender a greve que estava programada para iniciar na madrugada do último sábado. A decisão ocorreu após a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, que acenou com a possibilidade de determinar a aceitação de partes das demandas da categoria junto à Petrobras. Mix. O governo federal notificou 11 países cobrando esclarecimentos sobre 30 navios mapeados dentro da investigação sobre a origem do vazamento de óleo que atingiu diversas praias do Nordeste. A informação foi dada pelo coordenador de operações navais da Marinha, almirante da esquadra Leonel Puntel, em entrevista a jornalistas no último sábado. O presidente Jair Bolsonaro deve pedir ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita que seu país volte a importar da fábrica da BRF nos Emirados Árabes Unidos. No início deste mês, a Arábia Saudita restringiu drasticamente as compras de alimentos produzidos na unidade da BRF em Abu Dhabi em meio aos esforços do país para reduzir sua dependência na importação de carne de frango. Mix Notícias.
No sorteio 2202 da Mega Sena, que ocorreu no último sábado, dia 26, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas sorteadas, que foram 11, 29, 37, 38, 43 e 60. A Quina teve 48 apostas ganhadoras, cada uma recebeu o prêmio de R$ 51.806,91. A Quadra teve 3.717 apostas ganhadoras e o prêmio foi de R$ 955,73 para cada vencedor. E vamos às cotações. Nesta sexta-feira passada, o dólar fechou em queda e voltou ao patamar de R$ 4,00. Foi ao menor patamar desde agosto. Na semana, o dólar acumulou queda de 2,69% e a fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo com nova alta, fechando a semana negociada a R$ 158,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Saca de 50 quilos do açúcar cristal inicia esta semana com mais 0,98%, cotada a R$ 65,80, fonte CPE Exalc. Mix Notícias. A Justiça concedeu no início da manhã de hoje uma liminar suspendendo os efeitos da decisão da Prefeitura do Rio de cancelar o contrato da concessão com a linha amarela, restabelecendo o direito da concessionária de cobrar pedágio nos 2 sentidos da via e determinando que o município interrompa imediatamente a destruição da Praça do Pedágio iniciada neste domingo. Enquanto os brasileiros sonham com o verão, o Ministério e as secretarias estaduais de saúde preparam-se para o pesadelo da dengue. Especialistas esperam um forte surto do súbito 2 da doença, que estava fora de circulação desde 2008 e, por isso, deve fazer muitas vítimas. A dengue é cíclica, sazonal, tem períodos de ascensão e de queda, como em 2017 e 2018. Juntos. O melhor mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem acaba de sair aqui da Santa Casa de Misericórdia, onde conversamos com o Dr. Kleber Glória a respeito da situação do caos na saúde na cidade, principalmente afetando os hospitais filantrópicos, que estão desde julho sem receber os repasses da Prefeitura. De um orçamento de 1,8 bilhões para o ano, esse atraso de 5 milhões pode gerar aí uma tragédia anunciada em nossa cidade, porque o atendimento feito por esses hospitais atende praticamente a toda a população. E na reunião que aconteceu na sexta-feira com o Ministério Público, nada andou. A Prefeitura alega não ter dinheiro e o Ministério Público se manteve um pouco aí sem colocar a mão nas pedras para resolver essa situação. Porém, a desembargadora da 17ª comarca, né, da Vara Civil do TRJ do Rio de Janeiro, fez um bloqueio de 2,5 milhões para as contas da Santa Casa. Esse bloqueio ainda não foi liberado, porque hoje, inclusive, é feriado, né, do Dia do Servidor. Mas os hospitais, principalmente aqui a Santa Casa, vai recorrer a esse dinheiro e vão fazer uma reunião também. O Conselho Municipal de Saúde, preocupado com essa situação do caos na saúde, que pode gerar aí óbitos, porque o atendimento tende a parar, eles até propõem que eles geram muito melhor os recursos, né? E vão propor aí a Prefeitura de Campos assumirem a gestão da saúde em nossa cidade. A gente volta com qualquer informação mais séria a qualquer momento pela Mix 100.7. Passados quase 4 anos do rompimento da barragem da Samarco e Mariana, o número de atingidos ao longo dos cerca de 700 quilômetros do Rio Doce ainda é impreciso. O Ministério Público de Minas Gerais estima que sejam cerca de 700 mil pessoas. Até hoje, pouco mais de 9 mil foram indenizados. Os responsáveis pela tragédia respondem em liberdade por inundação qualificada e estão livres da acusação de homicídio. Não há previsão para o julgamento. E vamos ao esporte. Pela 28ª rodada do Brasileirão 2019, no sábado, o Vasco empatou fora de casa com o Ceará por 1-1 em jogo marcado pelo controverso VAR. Já o Fluminense empatou com a Chapecoense por igual placar e continua na luta para se afastar mais da zona do rebaixamento. No domingo, o Botafogo não aguentou o Grêmio em Porto Alegre e perdeu por 3-0, acendendo o alerta para proximidade com o Z4. E o líder Flamengo manteve os 10 pontos de diferença para o vice-líder ao vencer o CSA pelo placar mínimo de 1-0, o que fez Diego Alves, goleirão, trabalhar em 3 ocasiões, garantindo a magra vitória do rubro-negro. Mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem.
Mix Notícias. E o tema não poderia ser outro, a saúde. E a saúde não espera feriado. E hoje é dia do servidor. Com isso, os hospitais de campo só estão atendendo, os hospitais públicos só estão atendendo aí emergência. Aqui no HGG, a única emergência que funciona é a pediatria. Os funcionários da RPA estão chegando aí a 3 meses de salário atrasado e essa situação só tende a piorar. Ainda mais porque, com essa falta do repasse para os hospitais filantrópicos, a tendência é o atendimento na cidade parar. E isso vai ocasionar aí transtornos imensuráveis. A equipe de reportagem da Mix, então, informa que você pode participar também, mandando mensagem para o WhatsApp 99797-1007, equipe Mix de reportagem nas ruas. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Como falamos anteriormente, a saúde não tem feriado e hoje, por ser dia do servidor, foi anunciado pela Prefeitura que as unidades estariam atendendo apenas na emergência. O que aconteceu lá no HGG só tem a pediatria na emergência. E aqui no PU de Guarulhos, a nossa surpresa, também só pediatria. E o clínico geral, que é comum ter aqui, hoje não tem. Então fica aí mais uma reclamação sendo feita para essa desorganização, esse caos instalado na saúde na cidade. Então a pessoa hoje não pode passar mal, né? Porque é feriado. A gente volta amanhã com mais reportagem da rua na Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias. Mix.